Irmãos, estamos aqui para produção de mais um item de nosso eixo temático. Muito bem-vindos àqueles que, inclusive, podem estar pela primeira vez no canal do Instituto Antítese. Eu peço a todos que irão assistir esse vídeo que comentem o vídeo, compartilhem, curtam, para a divulgação do nosso trabalho para o Reino de Deus e para que mais pessoas estejam realmente edificadas, sejam edificadas, conscientizadas do real perigo que ronda, que espreita e que pervade o Ocidente de um extremo a outro desde séculos, ok? O nosso tema aqui será o xamanismo pagão e o irracionalismo, não é? É um assunto um tanto desconhecido, certo? Claro que particularmente também complexo, porque nós podemos falar, inclusive, para trazer um panorama mais geral para aqueles que porventura queiram aprofundar, certo? Suas pesquisas no assunto em xamanismos ameríndios, não é? Quer dizer, aquele que tem suas raízes na América, ok? Uma vez que o xamanismo ele é multimilenar, então estamos falando aqui de um movimento espiritual, um tipo religioso, ou seja, é uma religião distinta das demais religiões, inclusive, ainda que não se reconheça como religião, porque o conceito de religião ele eu diria, relativo a diversas tradições. Ele não tem uma fixidez semântica, dado inclusive o impacto da modernidade. Mas isso é um outro problema. Okay? Então, o nosso intento aqui, ao tratar do xamanismo pagão e o irracionalismo, para relembrar aqui o título do tema, é exatamente a implicação todo abrangente, certo, nos subterrâneos da cultura ocidental. Então, nós trazemos aqui de modo objetivo e afirmativo o xamanismo como o elemento mais proeminente da mística ocidental e também o elemento mais invisível do ponto de vista intelectual nas tradições pagãs ocidentais. Okay? Tratarão desse assunto com vasto fôlego intelectual, histórico, filosófico e etc. Autores como Michel Eliade, o grande historiador das religiões, certo, do século XX, Michael Harner, John Matthews, dentre outros. Apenas aqui uma citação para vocês entenderem alguns contextos distintos, não é? Desse movimento ou dessa religião distinta, extremamente pluralista, ok? Pluralista. Então, para iniciar a nossa crítica e construir o entendimento reformado acerca desses dois pontos aqui que eu falei do xamanismo, né? É o seguinte, o xamã. O que é o xamã? Qual o significado do conceito de xamã, né? Xamã é um conceito que se origina na Sibéria, ok? E trazendo para o contexto ocidental, ele significa, sem perder a sua essência semântica, aquele que enxerga ou aquele que vê no escuro, ok? Então isso é o xamã, né? A função exata do xamã é dominar a arte da comunicação com os seres espirituais, vislumbrar o futuro e deter um poder curativo em relação a diversas enfermidades ou qualquer enfermidade. Então, popularmente aqui no Brasil, ele poderia ser reconhecido de forma muitíssimo imprecisa, obviamente, de curandeiro, certo? Curandeiro. E isso daí é precisamente o que nós não queremos aqui endossar, certo?
que nós queremos aqui é exatamente alargar o horizonte de nossa compreensão acerca de uma religião soterrada, certo? Pela, digamos, né? Pelo cemitério do tempo, certo? Então, no século XX, por exemplo, o xamanismo ele irá penetrar nas correntes culturais do Ocidente através, pelo menos, de duas figuras, né? Claro que há outras. O vídeo aqui não é extenso, é um apontamento objetivo para endossar, para fortalecer um incentivo de pesquisa para vocês que são meu público, ok? Então a minha ideia é essa. Então, Emanuel Swedenborg seria o primeiro, que foi um cientista, filósofo, engenheiro e místico sueco do século XIX e XX. E em seus escritos místicos, ele enfatizou que a maioria deles, a imensa maioria deles, foram-lhe revelados por espíritos ou mestres secretos, etc, etc. Okay? E o Emanuel Swedenborg, ele exerce influência sobre homens, né, importantíssimos no mundo esotérico, como por exemplo, aqui, né, pelo menos do que eu lembro, claro, né, o Ralph Waldo Emerson, que é um tipo de proto-perennialista, certo? Ao qual o René Guénon também sofreu uma influência, ok? Então, é muito interessante essa, digamos, não é, veloz e permanente influência do elemento xamânico no Ocidente cristão. Isso ocorre exatamente no século XIX, por algumas razões que eu já elenquei aqui em vídeos anteriores a estes. Por exemplo, nos vídeos sobre a URI, não é? A própria questão ali, que eu cito apenas para lembrar, do Parlamento das Religiões do Mundo, que foi realizado em 1893 nos Estados Unidos da América, certo? Com a finalidade de trazer uma espécie de arcabouço teórico, social, político e cultural para a unificação ou construção de uma única religião, né? Dentro de um ecumenismo universalizante, certo? Então, esse seria o ponto. E o xamanismo, em Emanuel Swedenborg, ele alcança uma vasta influência, né? É alguém que influenciou pessoas importantíssimas, certo? E que se popularizou posteriormente, ao menos o elemento, certo, da arte da comunicação com espíritos, na figura do médium. O médium é uma espécie de popularização e vulgarização do próprio xamã, certo? Do próprio xamã. Então, o espiritismo beberá disso, por exemplo. Né? Swedenborg influenciou também o Joseph Smith, que funda aí a seita Mormon, certo? Um outro importante escritor e influenciador do xamanismo literário é o inglês, certo? Místico e iniciado George Edward Bulwer Lytton, que, se não me falha a memória, ele era um conde inglês. E ele é um dos fundadores, certo, do xamanismo literário, na obra Zanoni. E essa obra, ela é uma espécie de, como afirma Peter Jones, na obra Bruxaria Global, de curso introdutório à magia prática, né, e ao espiritismo, não é? Essa obra chamada Zanoni é um romance, e temos em português, inclusive. Nós temos isso aí em português já, certo? Mas, saindo agora de alguns expoentes ocidentais do xamanismo, é necessário pontuar uma coisa importante aqui. O xamanismo, ele tem uma capacidade de comando cultural incomum. Por quê? Porque ele não é facilmente, de forma alguma, identificado, certo? Quer dizer, o xamã é exatamente aquilo que nós conhecemos de mais importante num olhar rápido para o fenômeno xamânico, certo? Mas, obviamente, os dogmas xamânicos
são uma outra história, né? E dogmas aqui eu gostaria de colocar entre aspas, porque é absolutamente distinto do sentido cristão em especial, certo? E aqui nós iremos já nos dirigir à questão agora, certo? Do papel da mística no xamanismo. E é exatamente por isso que o xamã ele alcança aí uma proeminência em sua identificação, não é? Ou seja, na identificação do xamanismo. Ao lidar com o xamanismo, quase automaticamente lidamos apenas com o xamã. E, obviamente, isso é uma coisa ainda, eu diria assim, introdutória, né? Porque o xamã, ele vem aí de alguns anos de capacitação, de treinamento. O próprio Swedenborg afirmava que apenas indivíduos especiais que detinham a capacidade, primeiramente, de comunicar-se com anjos e espíritos estariam aptos para exercer certa liderança xamã. Um outro ponto aqui que é necessário descrever é que o próprio Swedenborg, apesar de ser um cientista reconhecido na Suécia e tudo mais, ele é reconhecido também como um xamã. Não é? Peter Jones, inclusive, vai pontuar isso nessa obra, né? Muitíssimo crítica, objetiva e rica de detalhes históricos e literários, que é a bruxaria global. Okay? Então, o Swedenborg era reconhecido como um xamã. Era reconhecido como xamã, como alguém que literalmente mantinha uma comunicação com anjos. Né? E a esse respeito aqui, para a gente entrar no ponto da mística, eu ainda adiciono o seguinte: o próprio Aleister Crowley, que foi uma forte influência ali na cultura espiritual da Golden Dawn, o próprio Crowley ele foi influenciado essencialmente pelo xamanismo em sua expressão ocidental. Então, Aleister Crowley ele traz essa proeminência, não é? Da arte da comunicação com o reino dos espíritos, demônios e deuses. O próprio Crowley declarava-se, não é, um satanista, certo? Ele também era inglês, como Bulwer Lytton era, né? Aliás, a Inglaterra, ela é pátria, ela é matriz de diversas figuras eminentíssimas do esoterismo ocidental, a própria Inglaterra. Okay? Então, o Crowley ele tem uma dívida gigante quanto à divulgação da influência do xamanismo no Ocidente. Não é? Sobretudo na questão, inclusive, ritual. Não é? Sobretudo na questão ritual. Então, o Crowley trará essa influência extremamente nociva, né? E que será, assim, popularizada. Né? Será popularizada aí para a música, para a arte, para a literatura, dança, etc, etc, etc. Né? E, mais uma vez, essa... como eu poderia dizer, né? Essa informação importante, ela é aí garantida pelo o Dr. Peter Jones, certo? Onde ele vai tratar aí e mostrar a contribuição muito clara e inquestionável do Aleister Crowley, ok? Então, muito bem, senhores, dito isso, qual é o efetivo estrago, nocividade e perigo do xamanismo, certo? Claro que um dos perigos, né, mais essenciais, por exemplo, e é exatamente essa ideia de que a teologia dogmática ela é uma desnecessidade. Ela é algo secundário. Ela é algo marginal. Ela pode ser simplesmente relegada à ordem, certo? De uma objetividade senil, fútil e irrelevante. Irrelevante porque é a autoridade espiritual da comunicação e aquisição de certos conhecimentos quando no ápice do êxtase xamã, que determinará o curso do entendimento e da praxis nos assuntos da religião. Não é? E, inclusive, esse é um elemento que perpassa e constrói uma interespiritualidade. Não é? Essa interespiritualidade alicerçará a interconfessionalidade, inclusive, que é um elemento que ocorre na URI, né, que é a Iniciativa das Religiões Unidas,
Eu tenho 4 vídeos aqui acerca desse assunto baseado no livro do Lepin, ok? Então é algo de, eu diria, inominável importância caso se queira compreender os destinos da religião e mais especialmente da religião cristã no Ocidente, ok? Sem esse livro, pastores, teólogos, intelectuais, escritores, estudantes, cristãos não letrados, mas que gostam de estudar a palavra de Deus, né? Estão sempre na EBD, são leitores assim da escritura e etc e tal, estariam ou estarão no escuro assim quase total sem essa obra, né? Eu sempre enfatizo a importância dessa obra. Então, voltando aqui para a gente ir para o desfecho, a mística, ela é, eu diria, o ápice, então, do objetivo xamânico. Por quê? Porque é na mística, certo? Xamânica, que o dogma ele é dissolvido, certo? Pelo ácido da irrelevância, certo? Porque a teologia ela foi minada também pela filosofia da religião e pela ciência da religião. Não é? Há de se entender e de se acrescentar essa informação tão importante. Eu sei que é um vídeo um tanto sutil do ponto de vista cultural, do ponto de vista filosófico e teológico para não estudantes e também assim para o contexto brasileiro no geral aqui, bastante confuso, bastante raso, temerário e apaixonado. No entanto, é um vídeo muito necessário para pontuar, não é, a influência permanente e intensa das forças do xamanismo na cultura ocidental como um todo. Então nós estamos falando aqui de um elemento formativo da cultura ocidental, né, da essência da cultura ocidental, de forma muitíssimo específica apenas. Tá bom? Então, assim, é necessário compreender isso aqui, ok? Então, a mística conduz a essa dissolução, não é, do elemento dogmático. Então, é sim, certo, um chamado ao irracionalismo. Ao irracionalismo. Esse irracionalismo, ele não é meramente um irracionalismo do ponto de vista lógico, analítico, como ocorre no pensamento filosófico, não é? Ele é ainda pior, ele é ainda mais sutil, por quê? Porque ele é a priori, né? Ele é a priori, entendeu? Ele aplica uma intuição mística, certo? A ordem lógico-analítica do intelecto, certo? Então, esse é que é o ponto. Então, isso é uma coisa muito séria e isso é uma coisa, no entanto, vigente. Nós vemos hoje em dia, por exemplo, né, alguns líderes até na igreja, o que me dá realmente bastante nojo, asco, certo? Impaciência e insatisfação, afirmarem coisas do tipo, por exemplo, de que o dogmatismo cristão, não é? Aqui eu estou pegando a própria, certo, essência da questão, da alma da teologia cristã, e portanto o dogmatismo é capaz de identificar bem isso, certo? E afirmam que a ortodoxia ou a intelectualidade cristã é uma coisa, digamos, consequencial, ou é um elemento, digamos, ordinário, a posteriori, um tanto inerte, e inclusive alguns afirmam que a intelectualidade cristã ela não responde ou não é inerente, não é, à piedade, né? Então a piedade é mais importante, prática do amor, o perdão, a paz, a oração, o jejum, o evangelismo, etc, etc, né? Então, uma intelectualidade cristã ou uma preservação do entendimento bíblico dogmático são ou configuram elementos externos, certo? À piedade ou ao cerne, para ser mais preciso, da religião cristã. Eu afirmo peremptoriamente aqui que isso é uma negação da abrangência da obra antropológica, soteriológica de Cristo Jesus, no que tange ao que Paulo vai conceituar de novo homem no cristianismo. Então isso é uma negação da abrangência da obra antropológico-soteriológica de Cristo. Isso não existe no cristianismo, muito pelo contrário. O cristianismo, ele é a essência pura
da intelectualidade humana, certo? Ele é per si o ponto matriz e a posteriori da intelectualidade. Então, onde não há intelectualidade, não pode haver cristianismo. Não pode haver cristianismo. Não é possível haver cristianismo. Certo? Não pode haver cristianismo. Inclusive, o próprio Cristo, ele fala em João, capítulo 14, versículo 17, o Espírito da Verdade. Né? Quero citar apenas esse conceito aqui. Né? O Espírito da Verdade é o próprio Deus. É o próprio Deus. Certo? Esse Espírito da Verdade consiste, certo, na origem do conhecimento próprio ao cristianismo. João, capítulo 14, versículo 17. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não podemos supor em nenhum momento que a palavra da cruz é, digamos, um idioma ininteligível, sem qualquer contato direto e objetivo com o intelecto humano. Nós não podemos dizer isso. Ao afirmar isso, nós vemos a exata presença do espírito xamânico no cristianismo, que é onde eu vou concluir aqui essa breve e incisiva reflexão, certo? Então, afirmar que o cristianismo, ele coloca o elemento dogmático como a posteriori ou secundário, é negar a própria essência do cristianismo, certo? Somente covardes e insetos intelectuais procedem dessa maneira. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira diabólica. Isso não é uma mentira lateral. Isso não é uma mentira por acaso. Isso não é uma mentira pequena, secundária, marginal, irrelevante. Não. Isso é uma mentira essencialmente diabólica. Então nós temos que tomar um máximo de cuidado com o que nós escutamos hoje dos nossos pastores espalhados em diversos segmentos do cristianismo no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Porque nós vemos, ao olhar para trás, certo? Homens como Agostinho, Calvino, que possuíam uma erudição assustadora. Assustadora e que alimenta, certo, o dogmatismo teológico até os nossos dias. Até os nossos dias. A tal ponto que é impossível uma compreensão, por exemplo, da Trindade que temos hoje sem a contribuição de Agostinho. É impossível o entendimento, por exemplo, da doutrina da predestinação, da soberania de Deus, da epistemologia, inclusive, revelacional, sem a obra teológica de João Calvino. Certo? Então, só estou citando aqui fatos históricos. Então, aqueles que abrem a boca nos púlpitos para falar a seguinte asneira, de que o cristianismo ele não tem interesses intelectuais essenciais, estão mentindo contra Cristo. As ideias cristãs, elas são fatos bíblicos ortodoxos, certo? As ideias cristãs, elas preservam a própria onipotência da sabedoria de Cristo. O cristão não precisa das ideias do cânon ocidental, greco-romano, ou mesmo oriental, porque o cristianismo ele é transcultural, absolutamente transcendental e imanente. Por quê? Explico rapidamente. Cristo é um indivíduo e Cristo é um indivíduo enquanto ser humano e é o universal enquanto Deus. Deus hífen homem. Então aqui se explica, não é, a suposta tensão dialética entre o particular e o universal, o uno e o múltiplo, no próprio cristianismo, de maneira objetiva, veloz e irrefutável. Então vamos ler aqui um trecho do Bavinck para encerrar esse vídeo, irmãos, e que fique esse aviso aqui, certo? Isso é um aviso inflamado da minha parte, porque nós vemos um desprezo, certo, bestial contra o dogmatismo intelectual reformado no Brasil. E por isso nós vemos tantas pessoas assim, de falas ignorantes, rasas, não é? Porcas em relação à teologia reformada. Como se a teologia reformada fosse aquilo que o Brasil produziu, não é? Em menos de 2 séculos. A teologia reformada não é o que o Brasil produziu. O Brasil é resultado da teologia reformada. Então nós devemos ter humildade objetiva e não humildade apenas subjetiva, né? Então, o fato histórico o Brasil é simplesmente um beneficiário da teologia reformada produzida na Europa do século XVI. E não o oposto. Nós não podemos aqui
contribuir objetivamente para o que já foi produzido no passado. Isso é a lógica básica, entendeu? Nós podemos apenas partir do que já foi produzido. É diferente. Desenvolver, aperfeiçoar e etc, né? Mas leamos aqui, ó, na página 370. Não é 370 aqui da Dogmática Reformada, o segundo volume, né? Quem tem pode acompanhar. E a gente vai encerrar. Nos diz o seguinte, né? A dogmática, porém, descreveu a verdade não como ela vem subjetivamente à consciência dos crentes, mas como Deus a apresenta objetivamente em sua palavra. Somente o método sintético defende suficientemente o interesse religioso de honrar a Deus. Então essa defesa do Bavinck, certo? Faz jus, sim, à essência da teologia reformada. Então que Deus abençoe os irmãos e obrigado aí por nos acompanhar, certo? No nosso canal. Que Deus abençoe a todos e fica aqui o meu manifesto contra o anti-intelectualismo predominante nos nossos dias, não é? Bem na nossa cara, certo? E os cristãos autênticos, os cristãos reformados, eles não vão ceder a essa piada, certo? De uma subcultura que de reforma só tem a nomenclatura.